Pela terceira vez, tenho o prazer de sentar com Ana Luísa Westphal e Ana Laura Magalhães. Hoje a gente vai falar sobre classes de ativo. Eu sou Maria Helena Vale, fundadora do Temer Invest. Quando a gente vai montar uma casa, a gente tem que dividir essa casa em cômodos. Quando a gente fala de uma carteira de investimentos, a gente está falando, esses cômodos se chamam classes de ativos. Cada um tem a sua função e cada um vai ter o seu tamanho e a sua característica de acordo com o seu perfil de investidoras. Então é importante hoje a gente aprender quais são as classes de ativos do mundo financeiro. Vocês podem ajudar a gente, por favor? Ô, Maria Helena, você falou dos cômodos da casa, né? Então eu vou começar pela porta de entrada da casa. Vou começar falando sobre os investimentos em renda fixa. Renda fixa nada mais é do que você comprar um título de dívida. Os termos desse investimento, eles são acertados no momento da aplicação. Então, qual taxa que você vai ser remunerado nesse título de dívida e qual que vai ser a periodicidade dos seus rendimentos, no caso dos investimentos em renda fixa que tem um pagamento, por exemplo, semestral ou anual, que a gente chama de cupom. Então você vai recebendo ao longo do tempo. Agora, outros títulos você vai receber só no final. E quanto que você vai receber no final, né? Aí entram os títulos pós-fixados e os pré-fixados. Eu havia falado que os termos são acordados no momento da aplicação, mas quanto você vai receber exatamente no caso de um título de renda fixa pós-fixado, você vai saber só no final. No caso do pré-fixado, você já sabe quanto que você vai receber no final, no momento que você faz a aplicação. Só que uma coisa muito importante sobre o título pré-fixado é que isso vale se você levar até o fim do prazo do investimento, né? Porque no meio do caminho existe um mercado secundário em que a pessoa pode negociar e daí, dependendo do momento, pode ser que ela consiga uma rentabilidade menor do que a que havia sido acordada. Então eu estou falando assim, se a pessoa carrega o investimento em renda fixa pré-fixada até o final. Mas eu já vou dar uns exemplos para não ficar aí muito nas siglas, né? Uhum. Eu falei que renda fixa é você comprar um título de dívida. O que a gente mais ouve falar é você comprar um título público, um título que é emitido pelo governo, né? Para se financiar, o governo vende títulos públicos, os brasileiros podem entrar no site do Tesouro Direto ou por meio do aplicativo do Personalité ou via fundos de investimento. O Tesouro Selic é o título mais seguro que existe no mercado, né? Por que é o mais seguro que a gente fala? Porque ele é emitido pelo governo, ou seja, se houver alguma turbulência na economia, é o último ente que vai quebrar. Então, assim, é o melhor pagador, é o pagador mais seguro que existe em última instância. Por isso que a gente diz que o Tesouro Selic, né, o Tesouro pós-fixado, ele é o investimento mais seguro e por isso que eu falei que é a porta de entrada. É o ideal para você fazer sua reserva de emergência. Mas não é aquela caixinha do seu dinheiro, né, da sua pizza, não é aquela fatia que é para você tirar a maior parte dos seus investimentos. Na verdade, é a parte da segurança. Por isso que eu falei que é uma excelente porta de entrada para quem quer começar a investir. É um investimento super baixo para você começar, às vezes até a título pedagógico, para você aprender, é uma boa ferramenta para isso. Outro título que também faz bastante sucesso é aquele atrelado ao IPCA, né? IPCA+. Como a gente falou da outra vez sobre rendimentos reais, né? Quando a gente desconta a inflação, quando a gente olha um título IPCA+, você sabe que até aquele vencimento, se você carregar, você vai ter o ganho da inflação mais alguma coisa que daí vai ser o seu alguma coisa que foi fixada. Exato. E daí tem o caso dos títulos que são híbridos, dos títulos que te pagam um cupom, então é um dinheiro que você vai receber semestralmente, vai receber anualmente. Tudo isso, como eu falei, é negociado no momento da aplicação, na hora que você escolhe o seu título e o vencimento. Aí eu falei que você investir em renda fixa é comprar um título de dívida. Eu falei do título público, né? O segundo, a gente pode falar dos títulos que você compra títulos bancários, né? Títulos emitidos por bancos. Então, o mais famoso é o CDB. A pessoa fala, eu investi num CDB que paga CDI mais alguma coisa. O que é a bendita sigla CDI? A gente não pode deixar as siglas atrapalharem a gente.
O CDI, na verdade, é um custo do dinheiro porque os bancos fazem empréstimos entre eles. E esse é o custo do dinheiro para os bancos fazerem esse empréstimo entre eles no final do dia. Só que assim, para facilitar as coisas, o CDI sempre ele fica muito perto da Selic, né? Não muda muito. Então, quando você for investir, falarem, o título paga CDI, mas não se iniba pela taxa, né? É mais ou menos. É Selic mais, né? Exatamente. E é a referência para os títulos de renda fixa. Então, o CDB, por exemplo, é um título de dívida emitido pelos bancos. Existem também os títulos de dívida emitidos por empresas. Então, o mais comum são debêntures. Quando a empresa quer se financiar, ela emite esses títulos de dívida e no mercado a gente pode comprar esses títulos e daí elas vão pagar uma taxa mais alta ou mais baixa de acordo com o risco, né? Então, se alguém te oferecer um título que paga uma taxa super alta, é porque o risco envolvido nisso é um pouco maior. Vamos lembrar que a gente está emprestando dinheiro. Então, assim, não dá para a gente se fazer assim de, é um retorno maravilhoso. Se o retorno está maravilhoso é porque o risco é mais alto. Então, é muito importante ponderar isso. É sempre bom pensar que, para finalizar a renda fixa, que esse nome ele é um pouquinho traiçoeiro, porque a rentabilidade só vai ser fixa se você levar o ativo até o vencimento. Então, quero sair no meio do caminho? Pode ter uma volatilidade. Posso perder dinheiro investindo em renda fixa? Se sair na hora errada? Sim, inclusive no Tesouro Direto, que tem uma variação de preço. Então, a renda fixa ela pode vir na premissa da diversificação que a gente falou nos outros episódios também, para a gente manter a casa organizada. É aquele pedaço que você pode deixar mantendo a data de vencimento, considerando também a reserva de emergência que entra nessa classe, no pós-fixado, que é o Tesouro Selic, que seria super legal. E vale lembrar só um pouquinho também que tem alguns ativos de renda fixa isentos de imposto de renda para pessoa física, né, que levam alguns benefícios tributários. Boa. Então, no Tesouro Direto isso não existe, mas nas emissões bancárias para LCIs e LCAs, que são letras de crédito imobiliário do agronegócio, que por financiarem setores que são estratégicos para o crescimento da economia brasileira, tem esse benefício fiscal. E o mesmo se aplica para as empresas que emitem CRIs e CRAs, né? Então, de novo, dentro desse setor imobiliário do agronegócio, mas sem ser uma letra de crédito, e sim um certificado de recebível e também isento de imposto de renda para pessoas físicas. Das debêntures, tem as não isentas, que são debêntures comuns, e as debêntures incentivadas, quando voltadas para projeto de infraestrutura, também são isentas de imposto de renda. Agora, toda essa complicação, esses detalhes, essas nuances, podem já ser até sanadas para as investidoras que buscarem por fundos de investimentos em renda fixa para a gente entrar numa segunda classe. Porque, nossa, vou lembrar o que é isento, o que não é, o que eu quero emissão bancária, eu quero uma emissão de empresa privada, como é que eu vou escolher um título público do Tesouro? Escolher um fundo de renda fixa já vai trazer uma gestão ativa e vai trazer isso para você. Então, pontos principais de fundos de investimentos. Eles podem ser de vários setores, né? Várias classificações. Fundo de investimento em renda fixa, fundo de investimento em ações, fundos de investimentos internacionais, fundos de investimentos multimercados e várias outras opções. Mas o que classifica então um fundo como uma classe? Eu invisto no mesmo produto que vocês, que outras pessoas, várias pessoas podem entrar no mesmo produto, desde que respeitando a aplicação mínima. E pelo fato da gente ter uma gestão lá dentro, que é quem vai escolher os produtos que vão trazer a rentabilidade desse ativo, a gente paga uma taxa de administração. Existem também alguns produtos que cobram taxa de performance, que é muito mais uma estratégia de remuneração para o time quando aquele fundo de investimento performa muito bem, mas aí existem algumas regras para que isso aconteça, né? O que é performar? Né? Então, existem duas características que levam os fundos a cobrarem taxa de performance. A primeira é superar o benchmark. Então, por exemplo, se eu vou investir num fundo de renda fixa, pode ser que o meu objetivo seja superar o CDI. Superei o CDI do período, pode ser que eu esteja elegível a cobrar uma taxa de performance, mas eu tenho que respeitar a segunda regra também, que é o que a gente chama no mercado financeiro de marca d'água, que é a minha última rentabilidade positiva mais alta. Então, para eu te cobrar uma taxa de performance, eu tenho que superar o benchmark e a minha última rentabilidade mais alta, que é essa marca d'água. Só resumindo então a parte de performance, performance é você entregar, é você ter um sucesso. Você vai usar o que a gente chama no mercado de benchmark, que são parâmetros. A gente tem parâmetros. Você pode, se você está investido num fundo de ações, você pode usar um Ibovespa como parâmetro. Se você está investindo em fundos de renda fixa, você pode usar. E assim, este é o meu propósito. O que eu tiver de sucesso acima deste parâmetro,
O gestor, que é o profissional que cuida desses investimentos, ele vai ser remunerado também, não só a taxa de administração, mas também a taxa de performance. E uma coisa muito importante que você falou também, que é o seguinte: a hora que você atingir um nível de rentabilidade daquele fundo, isso é chamado de linha d'água. O gestor só vai poder cobrar essa taxa de performance, essa taxa de execução daquilo que ele se propôs a fazer depois desse nível. Exatamente, é muito importante você trazer esse benchmark, porque uma analogia que é legal da gente fazer sobre isso é até falar de esportes. Por exemplo, o que faz um time ganhar de outro time no futebol? O time que mais faz gol, né? Então, o que é fazer um gol nos investimentos? Eu preciso superar uma referência, eu preciso passar um indexador. Senão, quer dizer que o meu produto pode não ter sido rentável. Se ele não rendeu nada, ele não performou. Se ele não remunerou de acordo com uma taxa básica de referência, ele não entregou acima dessa expectativa ou conforme combinado, né? Então, tem muitas investidoras que às vezes têm dúvidas sobre fundos de investimentos, porque olhando só para a rentabilidade nominal, também deixa de fazer sentido, porque você tem que levar em consideração as taxas, se vai ter taxa de performance ou não, se aquela rentabilidade tem que lembrar que ela precisa ser real e não nominal, ver se aquela rentabilidade, na verdade, supera o benchmark do produto. Então, tem muito fundo de investimento de renda fixa que o benchmark não é o CDI, é o IMAB. O IMAB, que é um índice de referência de títulos públicos voltados ao IPCA. IMAB5, menos, e aí vai ficando mais complicado, né? IMAB5 mais, menos, etc., que traz um pouco da duration do título, mas é muito mais sobre você entender se aquele produto que você pegou, ele está superando a expectativa do mercado que ele representa. Mas o fundo, ele facilita, viu? Para a gente já caminhar nessa conversa de classe de ativo, o fundo, ele facilita. A gente está falando muita coisa aqui, mas ele já traz essa possibilidade de a gente conseguir acompanhar o mercado com bons produtos e com gestão ativa. Me ajuda a enumerar quais são os aspectos de um fundo de investimento que a investidora tem que olhar na hora de avaliar se ela entra, se ela fica ou se ela sai. Você sabe que existe uma fórmula quase que matemática que todos os fundos de investimentos têm no nome, né? O primeiro é o nome do fundo, né? Ou da própria gestora, da casa de gestão. Então, por exemplo, existe o Itaú Privilégio DI. Itaú, o nome da gestão, Privilégio, o nome do fundo, DI a gente já consegue saber então que ele é um fundo de CDI. Ele vem ali como um fundo de renda fixa. Depois ele vem até com a classificação no final do nome. FIC, Fundo de Investimento de Cota. FI, Fundo de Investimento, RF, Renda Fixa. Então, no próprio título, você sempre vai ver, se termina com FIM, é Fundo de Investimento Multimercado. Se termina com FIA, Fundo de Investimento em Ações. Então, a gente consegue já batendo o olho entendendo essas coisas. Agora, não sei nada de investimentos, entrei no meu aplicativo do Itaú Personalité, fui lá e coloquei melhores rentabilidades de fundos de investimento. Vai aparecer uma lista para você. O que pode fazer sentido para uma pessoa analisar? Primeiro, saber se os fundos com maiores rentabilidades estão alinhados com o perfil de investidora que a gente falou, porque de repente os fundos de melhor rentabilidade também têm maior volatilidade, isso pode trazer determinado desconforto para alguns investidores, né? Para algumas investidoras. E eu olharia também para essa possibilidade de histórico. A gente sempre costuma dizer que rentabilidade passada não significa rentabilidade futura. Mas o que é importante a gente prestar atenção? Em momentos de muita instabilidade, como que esse fundo performou? Então, se for um fundo muito antigo, como é que esse fundo, né, que já existe há 20 anos, então, performou ali em 2008, quando a gente teve uma crise financeira? Será que teve muita volatilidade? Teve contenção de risco? Olha lá a cota do ano, como é que foi? Como que esse fundo performou em 2015, 2016, um período de troca também de transição política no Brasil relevante? Como é que esse fundo performou? Depois a gente pode olhar na pandemia, 2020, como que foi o nível de volatilidade desse produto, né? Existe uma palavra que a gente fala drawdown, é muito técnica, mas é o máximo de queda que aquele fundo já chegou, uma volatilidade muito brusca para baixo. Então, entender como é que esses fundos performam nesse período. Ou, para facilitar ainda mais, agendar uma conversa com o especialista Itaú Personalité, bater um papo honesto, colocar ali as suas questões, dizer o que você espera, o que você tem de expectativa e aceitar uma recomendação de investimento em linha com o seu perfil. Só para a gente voltar para o comecinho da conversa, a gente ia dividir aquela casa, né? Vamos rapidinho falar dos cômodos dessa casa. A gente tem a renda variável, quando a gente traz um sócio, né? Você, quando compra uma ação, você está virando sócia, já é um cômodo que
toda a casa deve ter? Joia, bom, as ações, a gente fala que as ações são pedaços de empresas, né? Como que você virar sócio de uma empresa, você compra uma pequena parcela dessa empresa, mas quando a gente pensa na atividade de uma empresa, trimestralmente a empresa vai divulgar balanço e o investimento, o ciclo todo é mais longo, né? Uma empresa, quando ela investe, por exemplo, em aumentar uma fábrica, né? Aumentar a capacidade produtiva dela, conquistar um novo público, mudar uma estratégia de marketing, ter um novo produto, isso demora um tempo para se refletir em lucro, né, em aumento de receita. Então, o ciclo, quando você investe em ações, a gente tem que ter em mente um horizonte maior, né? Não dá para você investir numa ação hoje e daqui a um ano querer aquele rendimento voltando para você. Ué, cadê? A ação faz um ano. A empresa, esse ciclo demora para acontecer na empresa. Então, ela também está sujeita, né, à economia, a outros trovões ou céu azul. O câmbio, que dependendo do setor impacta muito, a própria taxa de juros, né, que vai impactar toda a questão do financiamento dessa empresa, de como que ela rola a dívida. Então, a gente precisa olhar para as ações como uma coisa para daqui a pelo menos 5 anos você olhar, né, assim, ações são muito legais para a carteira quando você vai investir para criança, né, porque vai ter um horizonte aí pelo menos uns 18 anos para render. Em 18 anos, que empresa que não aumentou de tamanho, né? No caso das empresas que têm capital aberto, né, na bolsa, são empresas consolidadas. Aí, para falar um pouquinho de diferença, assim, de forma resumida, como você pediu, a gente tem alguns investimentos em ações que são empresas consolidadas. Tipo as empresas que têm uma participação maior aí no Ibovespa, tipo uma Petrobras, que são empresas consolidadas no mercado, são empresas líderes, que existem há muito tempo. Então, é uma empresa que a ação vai ser mais cara. Você não vai conseguir dar uma pernada muito grande, olha, disparou o preço dessa ação, porque é uma ação consolidada. Muitas dessas empresas são pagadoras de dividendos, quer dizer, a empresa ela gera um lucro, ela não está disposta a investir na atividade, ela está no momento de distribuir isso entre os sócios. É uma empresa que vai ser mais cara a ação, e o potencial de crescimento não vai ser tão grande, e ela, entre as ações, é uma ação que chacoalha menos, porque é uma líder de setor, é uma empresa consolidada, é o que a gente chama de empresas de qualidade. Não que as outras não tenham, mas é como a gente chama. Agora tem as empresas de crescimento, investimento para crescimento é o quê? Geralmente é uma empresa que está começando, uma small cap quando a gente fala é uma empresa de baixa capitalização de mercado, tem um valor mais baixo, é uma entrante muitas vezes. Baixa capitalização, ela tem um tamanho pequeno. Exatamente. Quando você investe nesse tipo de empresa, é mais arriscado. Ela está explorando um novo mercado, né? Assim, um nicho que às vezes é uma coisa que é uma disrupção. Pode ser que vingue e o mundo converja para isso, mas pode ser que seja um mico, vamos dizer assim. Então, o que acontece? O potencial de crescimento, se crescer, é uma disparada boa. Então, o que é interessante você ter de ação na sua carteira? Existe a diversificação de você ter ações na carteira. E existe a diversificação da diversificação, que é você ter ações em empresas de qualidade, né, consolidadas, e ter também um pouquinho aí, que é um pouquinho mais de risco, mais promete um ganho maior, que são, por exemplo, as small caps. Fora a diversificação intrasetorial, né? Porque aí você tem que ter um pouquinho de empresa exportadora, um pouquinho de commodity, um pouquinho de consumo, construção, setor de varejo e assim vai. Esse mundo de renda variável é maravilhoso, a gente podia ficar horas aqui falando sobre ele, é fascinante. Agora a gente vai falar deste novo mundo. Conta um pouquinho pra gente desse mundo de cripto. Todo mundo pergunta, toda galera quer saber, e cripto? Pois é, eu costumo dizer que se a gente já está vendo uma revolução tecnológica em todos os setores, industrialmente e até na forma como a gente lida com tecnologia, da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, usando aplicativos que nos conduzem nosso caminho, né, nos sintonizando, conectando, comunicando em tempo real com as pessoas. A tecnologia, ela chegou na economia. E quando a gente fala de criptoativo, nada mais é do que você trazer
a tecnologia criptografada para o sistema financeiro. Então, o que aconteceu foi uma revolução tecnológica que colocou em blockchain, numa rede online, todo esse sistema de pagamentos. Então, por exemplo, anos atrás, seria quase impensável imaginar que a gente faria pagamentos em tempo real entre as pessoas, instantaneamente, sem a necessidade de respeitar os horários de funcionamento do mercado. Antigamente, a gente fazia DOC, fazia TED. Agora nem pagar TED mais, né? Não existe. E aí é muito curioso pensar que, para resumir em uma criptomoeda muito famosa, que é o Bitcoin, que nasceu com essa possibilidade de conectar pontas, conectar pessoas em transações financeiras de qualquer lugar do mundo, sem as barreiras que existiam na época, né? Foi criado em 2008, que era para fazer essa conexão. Então, se eu quisesse fazer uma remessa de dinheiro da Ana Laura no Brasil para Maria Helena em Londres, eu teria que esperar um horário comercial, pagar por essa transferência, ser esperar de 24 a 48 horas, pagar uma taxa, receber esse dinheiro, fazer uma transferência de câmbio e aí sim receber esse saldo. E agora, basicamente, você fazer essa transação financeira em escala no mundo inteiro, de uma forma muito simples. Daí você pode investir em criptoativos. Hoje não é só o Bitcoin, outras moedas digitais existem e para outras premissas também. Cada um com a sua funcionalidade dentro desse universo. Não é algo que pode estar fora das carteiras atualmente. É importante a gente ter um pouquinho disso aí para estar exposto nessa nova revolução tecnológica que chegou no mercado financeiro. A gente está vendo mais e mais que as grandes instituições estão olhando para isso. Então lembre, quando a gente fala em não colocar todos os ovos numa mesma cesta, a gente está falando em uma diversificação que cada classe de ativo vai trabalhar de uma maneira diferente. Quero agradecer mais uma vez as minhas parceiras aqui, as duas Anas queridas, e, por favor, siga a gente nas nossas redes, Itaú Personalité e o Women Invest. Muito obrigada, até breve. Obrigada, gente.